Olá, boa tarde. Meu nome é Giane Carlos dos Santos. Estou cursando a matéria Ciências Biológicas e pertenço ao Polo Jacaraci, na Bahia. Olá, eu sou Ana Paula Souza Santos, também pertenço ao Polo de Jacaraci, Bahia. Bom, essa semana, foi proposto na nossa disciplina Biologia de Micro-Organismos uma aula, uma especialidade tipo de uma palestra, sobre falar sobre as bactérias patogênicas. O que são bactérias patogênicas? As bactérias patogênicas são aqueles micro-organismos que são capazes de causar doenças em um determinado hospedeiro. Elas podem se dividir em primárias e oportunistas. As primárias são aquelas bactérias que não fazem parte da microbiota. E as oportunistas são aquelas que colonizam os indivíduos que estão com o sistema imune comprometido ou com idades extremas. Então, existe uma quantidade muito grande de agentes infecciosos e as doenças também que eles causam também são grandes. As bactérias, elas utilizam algumas medidas, estratégias para colonizar, para tomar posse do hospedeiro, do organismo do hospedeiro. Então, como exemplos de estratégias, temos a adesão, a invasão e os sideróforos. A adesão é o processo da bactéria de aderir nas células e no tecido do organismo. O que vai determinar essa tal capacidade dessas bactérias são as estruturas de suas superfícies, que são conhecidas como adesinas. As adesinas, elas precisam de uma interação com os receptores da membrana ou proteínas da matriz extracelular para que haja essa adesão. E se diferenciam, as adesinas, elas são diferentes. Isso vai ser de acordo com também o tipo de bactéria, as adesinas, elas vão estar de acordo com o tipo da bactéria, o que também irá influenciar a resposta das células do hospedeiro. O que fortalece a tendência da interação é quando a adesão das superfícies que estão disponíveis, elas estão nas suas superfícies naturais, nos seus ambientes naturais. Isso, então, vai fortalecer a interação, vai fortalecer que as bactérias tenham força em colonizar aquele organismo. Nos biofilmes, que são um conjunto de micro-organismos misturados em uma matriz de polímero orgânico que estão aderidos à superfície, as bactérias, elas ficam protegidas. Elas ficam bem protegidas contra a defesa que o próprio organismo tem e também da ação dos antibióticos. E se elas podem se formar em dispositivos plásticos de tubulação em geral e em mucosas e também nos dentes. Invasão. Invasão é outro método que as bactérias utilizam para tentar driblar o nosso sistema de defesa. As bactérias, elas penetram nas células do nosso corpo basicamente por fagocitose. Penetrar quer dizer entrar, induzir por meio da fagocitose. A fagocitose é um método natural que o nosso corpo tem, normal do organismo, que é mediada pelo sistema de defesa e seus anticorpos. Quando nós estamos com algum, por exemplo, algum arranhão, alguma lesão, alguma febre, algum corte, isso acaba ajudando a bactéria a alojar no nosso organismo, porque nosso sistema de defesa está comprometido. Nas células onde não há fagocitose, as bactérias, no caso, induzem a acontecer isso para ajudar elas a penetrar mais facilmente. Elas podem estar presentes na membrana externa celular. E outra coisa interessante também é que as células hospedeiros podem tentar achar várias maneiras para tentar driblar essas bactérias. É como se fosse uma casa. Ao construir minha casa, e ela vai ser atacada por bandidos, no caso, as bactérias, à medida que ela for sendo atacada, eu vou criando mecanismos para defender a minha casa. Um dia eu coloco cerca elétrica, da mesma forma é o nosso organismo. À medida que as bactérias vão tentando se alojar, elas vão tentando encontrar meios para tentar
destruir, né? expulsar as bactérias. E essa expulsão, essa destruição das bactérias, ela pode ser tanto por necrose como por apoptose, que são maneiras de matar essas células das bactérias. As bactérias têm uma necessidade regular de expressão dos genes de virulência para adaptarem aos meios microbianos, ou seja, a bactéria tem que ter um ponto certo para tentar conseguir adaptar no meio que ela está vivendo, onde são obrigadas a sobreviver. E normalmente elas produzem citosinas e prostaglandinas, que acaba acontecendo a morte, o nosso corpo que produz, na verdade, que acaba acontecendo a morte dessas bactérias, como eu disse, que é por necrose ou apoptose. E sideróforos? Sideróforos são o seguinte, as bactérias elas necessitam do ferro para poderem crescer e acontecer o metabolismo que é normal. Os sideróforos são, na verdade, substâncias que são próximas, ou seja, tem certa afinidade com a substância ferro. No entanto, o nosso corpo, como eu já disse, já acabou desenvolvendo situações para tentar inibir esse roubo do ferro. E eles roubam o ferro, as bactérias, também outras células, como por exemplo a hemoglobina, que acabam roubando o ferro dessas substâncias para tentar ajudar no crescimento e no metabolismo das bactérias. Então, aqui também tem as ações patogênicas das bactérias, que vai provocar as doenças no organismo animal, principalmente. Os seres procariontes, eles são capazes de produzir algumas enzimas, alguns ácidos, toxinas e também até gases que são associados à destruição do nosso tecido orgânico. As toxinas bacterianas, elas são substâncias capazes de causar danos ao organismo animal. E elas podem ser classificadas como endotoxinas e exotoxinas. Se definem como substâncias solúveis, usualmente de natureza proteica, que altera o metabolismo do organismo normal da célula ou o tecido do hospedeiro, com efeitos prejudiciais à saúde dos mesmos. Ou seja, essas substâncias, elas vão prejudicar a saúde do indivíduo que está ali onde está sendo lançado essas substâncias. As endotoxinas, elas possuem algumas atividades biológicas que são diversificadas e também complexas. Elas são o LPS, ou seja, o lipopolissacarídeo de parede celular, que tem como exclusividade as bactérias gram-negativas. Quando ocorre essa infecção por essas bactérias, a célula bacteriana ela se rompe e aí vai causar a liberação da endotoxina, o que vai provocar uma resposta do sistema humano. O sistema imune humano vai dar uma resposta a esse rompimento, da célula bacteriana e a essa liberação dessa substância no organismo. E aí, a resposta que o sistema imune humano vai dar pode ser febres, fraqueza, dores, choques e vasodilatação. Vasodilatação é quando os vasos sanguíneos se rompem através do relaxamento dos músculos lisos. Quando essa toxina ela é liberada em grande quantidade, ela pode levar uma infecção generalizada no organismo do indivíduo e, consequentemente, pode levar à morte desse indivíduo. Como ela estava explicando aqui, muitas vezes nós nos deparamos com situações como essas e, na verdade, nem sabemos o porquê, como se deu a origem de doenças tão conhecidas e tão transmitidas facilmente por bactérias.
Essas bactérias, como ao longo dos séculos vêm transmitindo doenças, e elas também foram se modernizando, entre aspas. Elas foram criando mecanismos de escapes para tentar driblar o hospedeiro, no caso, as defesas do hospedeiro. As cápsulas, por exemplo, são desses mecanismos. As cápsulas são estruturas externas da parede celular, formada principalmente por polissacarídeos e substâncias proteicas. E são poucos imunogênicas, ou seja, tem pouca... elas têm dificuldade, têm facilidade em passar pelo sistema imunológico do hospedeiro. As bactérias encapsuladas, elas sofrem menos relatividade no sistema imunológico, foi o que eu disse. As bactérias que não possuem essas cápsulas, elas praticamente não emitem doenças, não são capazes de transmitir doenças. Sem elas, normalmente, essas bactérias não são patogênica. Então, a cápsula define a capacidade de virulência dessas bactérias. E para escapar também do sistema imunológico do hospedeiro, as bactérias assumem várias estratégias para impedir a hosponização por anticorpos, que é, por exemplo, a inibição da fusão do fagossomo e do lisossomo. As bactérias, elas tentam impedir a fusão do lisossomo com o fagossomo. E quando isso acontece, quando essa fusão acontece, que é chamada de fagolisossomo, elas tentam escapar dela para o citoplasma. O citoplasma nós já estudamos lá em assuntos anteriores, que é uma das partes, não é, da célula. E elas também tentam resistir, mesmo quando isso acontece, quando isso não é possível, tentar escapar, elas tentam resistir a essas enzimas que é chamado lisossômicas e tentam multiplicar no interior da célula, que isso é o caso mais comum de uma doença que nós conhecemos, que foi muito aplicada, na verdade, aplicada nem é o termo correto a se dizer. Essa doença foi muito vista durante a Idade Média, que era a lepra. Nós vimos muita história que esse é um do meio da bactéria tentar impedir o sistema de defesa, tentar driblar o sistema de defesa. Bom, como foi falado, né, os seres procariontes, eles produzem, né, enzimas, toxinas, ácidos, gases. E algumas dessas enzimas são classificadas como hidrolíticas, são a hialuronidases, as colaginases e proteases. Elas são produzidas, essas enzimas, elas são produzidas por várias bactérias. E quando ela é produzida, elas são capazes de degradar componentes da matriz extracelular, ou seja, né, elas vão transformar, né, modificar essa matriz extracelular. Isso vai causar uma desorganização da estrutura dos tecidos. Isso vai gerar, né, com essa desorganização, vai gerar nutrientes para que as bactérias se alimentem. E quando essas bactérias vão alimentar desses nutrientes, elas vão ficar mais fortes e serão capazes de causar a doença, né? Driblar o sistema imunológico realmente do indivíduo, do organismo da qual elas invadiram, aderiram, né? E aí elas vão causar as doenças no indivíduo. E como ela estava explicando aqui, assim, voltando para o nosso cotidiano, nossa vida normal, quando isso acontece, quando as bactérias ficam mais fortes, acabam prejudicando, assim, no sentido de antibióticos. Os antibióticos comuns já não serão mais, não darão mais conta de acabar matando essas bactérias. Aí por isso que nos hospitais, normalmente, a gente vê muito, assim, aquela bactéria hospitalar que ela não, no caso, são difíceis de combater exatamente por isso, que elas acabam ficando muito fortes, como ela acabou de explicar aqui agora. E os antibióticos não conseguem, né, combatê-las. E por isso que às vezes o indivíduo, né, o paciente tem que ficar isolado, porque ele fica com o sistema imunológico muito fraco e qualquer outra bactéria que pode vir vai acabar infectando também e fazendo a doença ficar num estado mais grave, avançado, né? proliferar as bactérias. Como ela disse também, febre é um dos sintomas quando a pessoa está atingido por bactérias.
E as principais doenças causadas pelas toxinas que nós estamos dizendo agora, que tem a endotoxina e a exotoxina. No caso da endotoxina, as principais doenças são a febre tifoide e são infecções no trato urinário e a meningite. No trato urinário quer dizer naquela parede todinha do sistema urinário. Nós temos também, quando a infecção é causada por uma bactéria gram-positiva, que nós já estudamos isso. São nas exotoxinas, né? Nas exotoxinas. A toxina liberada na parede bacteriana tem efeito semelhante pelos endotóxicos. As endotoxinas são divididas em 3 grupos, que nós não vamos entrar aqui falar especificamente desses 3 grupos, mas elas têm interações com as células dos hospedeiros e afetam principalmente as funções celulares, as funções nervosas e as funções gastrointestinal. Por isso muitas pessoas têm problema com os nervos, justamente por isso são no caso as toxinas, as exotoxinas, que são divididas em 2, como eu disse, são divididas em 3 partes, mas nós não vamos entrar nisso. Agora nós também iremos falar um pouco sobre as enzimas. As enzimas, ela já explicou algumas partes, mas também tem mais 2, que no caso a coágulos e também tem outras, mas a coágulos é uma das mais comuns que eu vou explicar aqui agora, que acontece. A coágulos é quando tem justamente a formação de coágulos no corpo. É isso justamente que a bactéria quer que aconteça. Essa formação de coágulos acaba ajudando na proliferação dessas bactérias. E aqui, nos cartazes aqui atrás tem algumas doenças que são causadas por bactérias, né? Que é a tuberculose, tem alguns sintomas, tosse com catarro, febre baixa, falta de apetite, emagrecimento. E a hanseníase também é um exemplo de doença também causada por bactérias que são provocadas. Os sintomas são manchas na pele, principalmente manchas dormentes, né? E doloridas. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o assunto e gostamos muito de tentar passar um pouco do conteúdo e até a próxima. Até a próxima, tchau.